Ok, minha gente, boa noite. Estamos começando mais uma vez o nosso programa Mortadela ou Caviar, à esquerda. Sem Estereótipo. Apesar dos acontecimentos, Alexandre, muito duros, né? Mas nós mantemos aqui a convicção da luta e da determinação de que a informação e a reflexão é que vão mudar essa situação, né? Isso. E a gente tem muita notícia hoje, né? Tem muita E notícia, um convidado muito especial também, né? Isso. Nós estamos recebendo Vanusa de Macedo, que é graduada em Pedagogia, com especialização em Educação do Campo e Geografia, e que representa uma das duas pessoas representantes do MST no Rio Grande do Norte. Muito boa noite, Vanusa. Boa noite, Alexandre, boa noite, Antônio, e todos os espectadores da Mortadela e Caviar. Ou caviar. Ou caviar. Esse programa ele tira onda com essa coisa dos estereótipos e a gente convidou o MST exatamente para a gente romper essa barreira que o estereótipo, que o MST tem perante algumas pessoas. Mas vamos começar, Petrônio, pelas notícias de hoje, para ver se a gente aproveita bem a entrevista com Vanusa. A primeira notícia é do bazar que... Na verdade, o Mortadela, o Caviar e a Resistência Potiguar estiveram no Fórum Social Mundial, onde o MST estava muito presente lá, não só o MST, o movimento social, e a gente juntou uma galera e precisa de fechar umas contas aí, né, Alexandre? Uhum. E a gente está chamando o bazar para rearticular as pessoas, mas só que esse bazar, nesse momento, ele vai ter dupla função, viu, Alexandre? É cultural, é política, é um bazar da resistência, é o bazar Lula livre, tá? Você não pode perder, vai ser no Chorare. Acabou Chorare, é um bar que tem em Ponta Negra. Ponta Negra, na rua ali do Salsa, ali perto do Taverna Pub, quem conhece Ponta Negra. E nós vamos arrecadar, o dinheiro que a gente arrecadar vai fechar algumas contas que a gente ainda tem. E o que sobrar, viu, Alexandre? O que sobrar, o excedente, nós vamos mandar para Curitiba. Porque Curitiba Pro acampamento da legalidade. Está precisando, né? Acampamento da da democracia. resistência da democracia, de Lula livre, né? Então, a gente está convidando todo mundo aí, gente, compartilha. A gente já tem até um banner sobre isso e até uma página, não uma página não, um evento criado no Facebook. E é importante que vocês compartilhem, né? Aproveitando, Alexandre, vai perguntar às pessoas se o áudio tá bom, se a filmagem tá boa, tá chegando legal aí. Diz aí embaixo aí, diz aí, tá tudo bem? O áudio tá legal? Isso. A outra notícia, que na verdade são duas numa só, envolvem governadores do estado, governadores de estado. A primeira delas é que os governadores de São Paulo, o governador do Paraná e o governador de Goiás, todos do PSDB, se desincompatibilizaram para poder participar da próxima eleição. Um detalhe importante é que, primeiro, que eles são do PSDB. Segundo, que eles todos são citados na Operação Lava Jato. E aí a grande pergunta é que as pessoas que apoiavam e apoiam a prisão de Lula diziam que as outras pessoas não eram chamadas para Lava Jato porque eles tinham fórum privilegiado. Eu estou apostando que daqui a mais ou menos 15 anos eles serão chamados. Essa é a minha aposta. A gente pode até fazer um bolão, né? E tem que lembrar o seguinte, alguns ex-governadores do PSDB, né, foram condenados em segunda instância, né, e não foram presos. Isso é interessante, como o Azeredo, né, ex-governador de Minas Gerais, cujo crime prescreve agora em setembro, né? Faz 20 anos que está condenado. Não chega a estar 20 anos condenado, mas está em 20 anos o processo e, na verdade, essa fogueira Azeredo irá pular. Agora outros governadores tiveram outra atitude, né, Isso. Alexandre? Na verdade, 10 governadores. O governador do Acre, os governadores do Nordeste, com exceção da desonrosa desonrosa ausência do governador do estado do Rio Grande do Norte, todos os governadores do Nordeste e o governador de Minas foram visitar o presidente Lula aprisionado, né, na cadeia em Curitiba.
E aí aconteceu... Sequestrado. E aí aconteceu a seguinte coisa, é que o juiz não permitiu que houvesse a visita. Os governadores, obviamente não é uma visita simples, né? É preciso entender que são pessoas que representam uma parcela significativa da população, estiveram presentes lá no cárcere, mas não foi permitido pelo juiz que eles fizessem a visita. E o detalhe é que eles fizeram uma carta, todos eles, uma carta assinaram bonita, e dizendo que aqui de fora milhões de pessoas estão torcendo por ele, no caso... Denunciando a prisão ilegal. E denunciando essa atitude, porque na verdade não há por que negar a visita deles ao presidente Lula. É que na verdade eu acho que isso revela, sabe, Alexandre, é muito importante isso, essa cultura do ódio que é muito forte. Né? Então alguns fatos, essa coisa a própria cela, né, onde o presidente Lula, uma pessoa que transformou esse país, é uma cela que é praticamente uma solitária. É uma solitária, né? Quer dizer, praticamente sem contato com ninguém, quer dizer, uma coisa mesmo, é uma coisa vingativa, vem da cultura do ódio, não poder assistir, contactar as pessoas, não poder, enfim, né, receber as visitas de pessoas tão importantes, né? E essa coisa durante o próprio deslocamento do presidente, o sequestro, né, do presidente, né, pela sua justiça ilegal, né, houve um fato muito grave, né? Muito grave, que acho que vale a pena a gente falar aqui, viu, Alexandre? Na verdade, os controladores de voo se comunicaram, e isso está gravado, viu? E a FAB reconheceu que os áudios são verídicos. Os controladores de voo se comunicando com o piloto do avião que transportava o presidente Lula, um deles chegou a dizer: abre a porta desse avião e joga esse lixo fora. Isso, em qualquer lugar do mundo, daria processo, porque é um funcionário público promovendo um crime, que a ameaça é crime, a um ex-presidente da República, que não é uma figura simplória, por mais que esteja vivendo essa situação vexatória. A FAB reconheceu que de fato aquilo está gravado e aquilo é real, mas não se pronunciou nem se vai haver inquérito administrativo e nem se essas pessoas receberão algum tipo de punição, o que é muito grave, tá certo? Tem que lembrar que o operador de voo tem que ser uma pessoa extremamente equilibrada, porque ele está lidando com vida de milhares de vidas, né? Ele vai estar controlando, então ele não pode ser tomado por nenhum sentimento de ódio, que o que está acontecendo com a Rede Globo agora, né? Você sabe que está retaliando aí um apresentador, né? Que fez um texto, gravou um vídeo favorável a Lula, gravou uma fala, um áudio, e o áudio faz menções a músicas, faz menções a poesias, e parece que está havendo retaliação. É o Chico Pinheiro, que você deve conhecer da banca do jornal, o primeiro jornal da manhã da Globo. Eu sei que vai nos dar doido para falar um pouquinho, mas assim, a gente está falando de ódio, está falando das dificuldades, das sacanagens, mas teve muita coisa positiva, né? Na verdade, o povo reagiu, né? E o mundo reagiu, né, Alexandre? Isso, essa prisão injusta e ilegal. A gente vai apressar um pouquinho, porque tem 2 minutos para dar as notícias, mas são 2 notícias importantes. Primeiro, que a prisão de Lula repercutiu no mundo inteiro. Todos os jornais do mundo foram unânimes em dar aquilo como primeira notícia, a notícia mais importante do dia e da semana. E além do que, vários em editoriais se posicionaram dizendo que Lula está sendo condenado por uma injustiça. Preso político. Considerando Lula preso político. A presidente Dilma, inclusive, hoje está na Espanha denunciando essa situação e também irá aos Estados Unidos. E teve uma repercussão muito grande, viu? A fala da Dilma, né? Hoje quem não assistiu, assista, aí vai no Facebook, tem a fala dela. É uma repercussão muito grande, né? Na Europa, né? E agora nos Estados Unidos também, né? E a repercussão também da reação popular, né? Que ainda daqui a pouco vai falar com você sobre a participação do MST sobre isso, né? Mas a reação popular que amanhã marcou, né? A Frente Brasil Popular, a Frente Brasil Sem Medo, né? Povo Sem Medo. Povo Sem Medo. Né? Marcaram para amanhã um dia que marque isso, né? Que marque essa reação do povo, mais uma vez, né? Essa prisão ilegal, a injusta política do presidente Lula, né? E aqui em Natal vai ter também, viu, Alexandre? Isso, vai ser no cruzamento da Hermes da Fonseca com a da Salgado Filho, né? Que é a continuação da Hermes, da Salgado Filho com a Bernardo Vieira.
O horário, não lembro se é 17 horas. É 16 horas, tá? Inicialmente 16 horas, 17 horas eu acho que é a hora que está começando mesmo. Você não pode perder, hein, gente? Não adianta ficar indignado em casa, sentado no sofá. Quem quer participar, participe. Quem porventura não quer participar, tome outro destino, porque nesse local o trânsito vai ficar impraticável. Aí pode compartilhar, né? Vai estar tudo aí, chamamento. Tem um evento também chamado para isso, viu, gente? Não deixe de participar. Vocês têm que ser proativos. Esse é o momento que existe de todos nós, a proatividade. Isso. Vanusa, boa noite mais uma vez. E a gente tem o prazer e a satisfação de contar com você aqui hoje. Mas como a gente vai tratar do MST, e o MST é um movimento que tem uma história, tem uma tradição, tem uma organização, e a maioria das pessoas não conhece, a gente pediria a você que na sua primeira fala você pudesse fazer um pouco da história do MST, e como ele se organiza, como é que vocês, inclusive estruturalmente, como é que vocês também se organizam, para que as pessoas passem a conhecer, porque a maioria das pessoas só opina sobre o MST, mas nunca ouviu falar por alguém do MST o que de fato o movimento é. Boa noite, né, Alexandre, mais uma vez, Antônio, né, e todos os espectadores da Mortadela ou Caviar. Né, assim, no caso, para nós é uma grande alegria, né, participar também do programa, né, e poder falar um pouco também do movimento, né, do MST, e também dessa conjuntura que nós estamos vivendo hoje, do que vocês já relataram, né, dessas notícias aí. Né, eu já vou iniciando que assim, algumas pessoas perguntam, né, por que o MST saiu da luta, né, da pauta que a gente reivindica. Iniciamos agora a Jornada Nacional de Luta, agora no mês de abril, que a gente diz o Abril Vermelho. Iniciamos fechando as rodovias, né, com todo esse desmonte que está aí, né, dentro da questão da reforma agrária. Né? E aí, assim, iniciando a nossa história, como você coloca, Alexandre, o movimento hoje ele está em 23 estados, nós estamos divididos em 23 estados, né, onde tem todo, iniciando o mesmo processo que inicia ele a nível nacional nos estados, ele também está a nível local. Né? Hoje, onde aqui no caso nós temos a direção, né, temos as direções estaduais, as direções locais, né, e divididas por brigadas, né, dentro do movimento. Aqui no estado, a gente está dividido em 5 regiões. Né? E dentro dessas regiões tem representantes também, que são dirigentes, né? Que estão lá nas regiões, também tendo a mesma nucleação como é dividido o nosso movimento. Né? E assim, no caso, a gente está... É um movimento que está há 32 anos aí na luta, né? Ele tem todo um histórico, e isso não quer dizer que nós iniciamos, a gente deu continuidade aos lutadores que vinham das ligas camponesas, né, todo esse pessoal vinha de Canudos, a gente só damos continuidade à luta. Nós não somos os primeiros pioneiros, né? A gente veio dando continuidade ao processo da luta pela terra, onde a gente sabe que todo o histórico passado dos companheiros que foram tombados, né, lutando por um pedaço de terra. E quando as famílias realmente decidiram, os trabalhadores se reuniram há 32 anos em Cascavel, pensando como formar esse movimento. Ali tinha um grupo de trabalhadores, onde veio trabalhadores de várias categorias, quilombolas, indígenas, onde foi pensado em criar esse movimento. E aí, há 32 anos, estamos aí organizados em 23 estados. Surgiu em Cascavel, no Paraná. Isso, no caso, ele é ali, né, onde a gente fez. Mas o que explica e precisar existir um movimento para reivindicar a terra num país tão grande como esse? Por que isso acontece, na visão de vocês? Olha, a gente sabe que o que aconteceu, porque assim, a concentração de terra na mão de poucos, e aí tantas famílias aí sendo expulsas do pequeno pedaço de terra, e ficou aí os inchaços para a cidade. Foi onde a gente começa a despertar, os trabalhadores começam a despertar, que ali eles estavam perdendo. Né? Aí com a vinda também da questão do maquinário, né? da questão de todo um processo que vem para o campo, desde a questão do período que vem a questão dos maquinários, né? E aí vai expulsando o homem do campo, né? Com toda essa estrutura que vem aí, esse desmanche que vem para o campo.
E aí o homem sentiu a necessidade do trabalhador, ele reivindicar por um pedaço de terra, onde ele tenha direito, porque muitas vezes ele só era usado como poceiro, explorava, enricava o empresário grande, né, e depois era expulso da sua terra, da sua própria terra, onde ele mesmo explorava. E aí despertou o trabalhador a conquistar seu pedaço de terra, onde ele tinha uma vida digna, com direito à casa, né, e tudo que ele tinha. E era um pedaço de terra onde ele ia tirar o seu sustento e o sustento da família. Que hoje a gente tem aí milhões de trabalhadores que conquistaram um pedaço de terra no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil. Esse número é que cada dia mais a gente surge. E hoje a gente sente, por exemplo, que no caso mesmo, com tantos acampamentos, porque estão debaixo de lonas pretas, mas só sabe aquela família que precisa que está lá, e muitas vezes são questionados, para quê, né? E aí a sociedade só sabe denegrir. Mas tem famílias hoje que nós temos a realidade no Rio Grande do Norte, que mais de 13 anos tem famílias debaixo de uma barraca. É uma vida digna, eles estão lá lutando por um pedaço de terra, e é isso que no caso a gente está só para contribuir com essas famílias, né? Para que elas possam, hoje no caso, eu sou assentada, eu moro, tem meu assentamento, onde hoje a gente, né, mora lá com a família, minha família, e tem vários companheiros que estão aí e conquistaram seu pedaço de terra. E quantas famílias estão aí debaixo de uma parcela de quem participa do MST já é possuidor de terra, mas mesmo assim, é assim que eu estou entendendo, você já é assentada, mas aí ajuda e colabora com aqueles que não conseguiram ainda. Conquistei já meu pedaço de terra, né? Exatamente. Mas aí, no caso, não pensei só em mim, no caso. Porque tem meus filhos que futuramente vão precisar, tem os filhos dos outros que estão lá no assentamento que também vão precisar, e quantos trabalhadores. E aí a gente sabe, por exemplo, quantos desses trabalhadores vieram para a cidade, e aí vieram só fazer os inchaços, né, da questão das favelas. Exatamente. E aí a gente começa a fazer esse trabalho, voltar esse trabalho também para essas famílias que estão aí, que muitos não foram, abandonaram o seu pedaço de terra que não tinha condições de trabalhar, né, nessa terra. Entendi. Isso é muito importante, Alexandre, porque na verdade muita gente confunde as coisas. Se você analisar bem, o movimento sem terra, o objetivo é muito simples, né? Que as pessoas tenham o seu pedaço de terra para trabalhar, só isso. Né? E muita gente confunde, né? Acha que isso é o cúmulo do socialismo ou do comunismo. Na verdade, é um esclarecimento importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, lembrar que, na verdade, ter terra, ter o meio de produção, isso é coisa capitalista. Por mais que a organização seja cooperativa e tudo mais, mas a reforma agrária que aconteceu em todo o mundo, não tem um país no mundo que tenha sido desenvolvido sem passar pela reforma agrária. Japão passou, França passou, Estados Unidos passaram. E é importante porque, na verdade, você está criando novos pequenos empreendedores, novos pequenos proprietários que trabalham, claro, de forma cooperativa, essa coisa toda. Valeu a pena essa luta? Vale a pena? Se não tivesse existido o MST e essas organizações que lutam, que não é só o MST, por terra, o governo teria dado as terras, sim? Com certeza não, porque hoje a gente vê a realidade, né? A gente sabe que, por exemplo, hoje, por isso quando eu coloco aqui no caso, o descaso pela reforma agrária está aí. Né? Quantas famílias há mais de 10 anos debaixo de uma barraca. Ele está preocupado em desapropriar? Não está. E nem está preocupado em fazer a reforma agrária. Né? E aí, por isso que, assim, no caso, quanto mais a gente... Alguém diz assim, é importante, e eu digo que é importante. Hoje, no caso... aí a gente tem até um lema que diz, se o campo não planta, a cidade não janta. Porque é do campo que sai a alimentação para a cidade. Né? E se no caso, se a gente não tem o povo no campo para plantar, como é que vai chegar a alimentação na mesa de quem está na cidade? Mas o grande proprietário lá do fundo não planta também? Planta, mas com o que no caso? Hoje, no caso, a gente sabe a política que está hoje. Né, dentro da questão do agronegócio, a exploração, planta para exportar. No caso, não está preocupado com o trabalhador. Ele, no caso, ele só quer saber do lucro. Né? E aí, no caso, essa é a proposta agora. No caso, o agronegócio vem, que aí agora ele também usa, que a gente está dizendo na questão da agroecologia, que aí a gente defende, né, com uma alimentação saudável, né, sem agrotóxico e organicamente. Mas o agronegócio, o empresário, ele não está preocupado no cuidado da vida. Eu vou comer, o que eu vou comer, está aí. Botar no mercado. Botar no mercado, em grande escala, né? E o pequeno não, ele trabalha pensando, primeiro eu vou comer e depois a gente vai produzir. E produzir com qualidade.
né, que a família ia aí, esse trabalho, toda essa questão da conscientização da família, do pequeno agricultor. Quando ele planta, ele pensa para ele, mas também ele pensa num bem comum que está lá sendo dividido para ele e para toda a sociedade. Veja só, eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão interessante agora do que ela está falando, porque muitas vezes a gente vê como vai ser tão organizado, né? Então, a gente estava falando, o objetivo é terra para quem está precisando, está querendo. Agora, o MST se organizou. E essa organização ele serve para quê, além de conquistar terra? Por exemplo, como é que se organiza a luta, o que é que faz depois que consegue a terra, a importância, por exemplo, você é formada na educação numa parceria com a universidade, né? Então, o que é que vocês pensam mais para além de conseguir a terra? E complementando, assim, fale das experiências que sejam exitosas do movimento, ou seja, uma informação que não sei se é verdadeira, de que o MST seria um dos maiores produtores de arroz orgânico do mundo. Eu vi isso no jornal. Então, talvez você possa ilustrar para a gente a experiência de educação que vocês têm interna. Olha, Alexandre, a gente assim, olha, desde o primeiro momento, quando a gente entra para a terra, né, desde o início do processo do movimento, a gente viu, e aí algumas pessoas questionavam, mas o movimento luta por terra ou aí, como você disse, por educação, né? E aí levanta a bandeira da educação, porque a gente sabe que ali foi uma família, foi mulher, marido, criança, e aquele pessoal precisava também ter uma vida digna ali naquele espaço. Não era só pelo pedaço de terra que nós estamos lutando. Lutamos sim, para que aí, no caso, aquele pedaço de terra para mim trabalhar e explorar. Mas a gente tem uma família, e aquela família ela precisava também. E a bandeira da educação ela foi levantada desde o infantil, que, por exemplo, nos acampamentos hoje, por isso que quando na nossa reivindicação, uma das coisas que a gente coloca, está lá. E aí muitas vezes alguém, mas isso é educação, mas um dos primeiros pontos está lá, tá a conquista pela terra, mas também a bandeira da educação se levanta, porque lá tem criança, tem jovem, tem adultos que não foram, que aí também passaram naquele processo também, né, que não tiveram o direito de estudar, e aí a gente está na nossa pauta a questão da educação, e ela surge desde o primeiro momento, onde quando a gente pensou entrar na terra há 32 anos atrás, a educação. E aí, através dessas conquistas, por exemplo, hoje nós começamos com a educação infantil, lá os primeiros anos, no caso os anos iniciais, conquistamos algumas turmas de alfabetização, só que a gente achou que não parava só na alfabetização e nos anos iniciais. Nós tínhamos nossos jovens que também estavam terminando o ensino médio. Eles precisavam também seguir. E aí a gente colocou na nossa pauta que a gente ia muito mais além de que só alfabetizar. A gente também queria escolarizar. E aí por isso que nós conquistamos, junto com, no caso, a conquista do Pronera para nós, enquanto classe trabalhadora, foi muito importante na nossa pauta. Porque aí hoje a gente tem dentro do nosso movimento turmas, por exemplo, eu sou filha dentro do fruto desse aí que eu passei, fiz a minha pedagogia em conquista da luta pelos trabalhadores, pelo Pronera, fiz meu curso de especialização em educação do campo e fiz minha especialização em geografia, tudo conquista da luta dos trabalhadores. E aí está na pauta. E não só eu, hoje nós temos turma de direito, conquistada pelos trabalhadores, onde no caso a gente vai formar advogados com perfil pensando na classe trabalhadora, defendendo... Tomara que virem juízes. E é essa a nossa luta, que futuramente nós vamos construir uma turma aí para que realmente a gente tenha o nosso juiz que possa ter um olhar, né, pensando na classe trabalhadora, defender a classe trabalhadora. Conquistamos turmas de medicina, temos parcerias que aí a gente tinha até o governo anterior. Nós tínhamos um convênio com o governo de Cuba, onde mandamos vários filhos de assentados, hoje nós temos no Rio Grande do Norte, filhos de assentados que fizeram medicina em Cuba, né? E aí não só no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, onde o movimento está organizado, turmas de direito, pedagogia, informação em agroecologia, né? Tudo isso no caso, e foram bandeiras de luta, e o movimento não ficou no caso, porque a gente pensa que além da terra, a gente precisa ter todo o direito que aí a gente acha que a cidade tem. E por que só no caso na cidade tem que ter? No campo também tem, e as portas às vezes na cidade é fechada. E a gente foi uma conquista da classe trabalhadora, né? E por isso que a gente luta, e ela está na nossa pauta
a cada instante para que a gente possa, e pedindo assim que no caso a gente pede apoiadores como professores da universidade que também se juntem, porque a gente também depende da universidade para estar junto com a gente, para que a gente possa colocar vários projetos para que a gente possa ampliar esse número de jovens que não tiveram oportunidade de chegar à universidade. Ou seja, a lógica do movimento não é só a questão pura e simples de ter a terra e cada um se virar com a sua terra. É uma lógica de ter a terra, produzir alimento de qualidade e ao mesmo tempo criar as condições dignas para a comunidade como um todo. É assim que eu estou entendendo. Isso mesmo, Alexandre. No caso, a gente, essa é nossa, no caso, esse não é o nosso maior objetivo, não é? No caso, não, porque às vezes a gente não só limitar só a terra, nós precisamos, no caso, por isso que a gente luta por uma reforma agrária popular, no caso, né? Ampliada no caso, que não é só a terra que nós estamos lutando. Né? Naquele espaço onde a gente possa ter, desde o caso, por exemplo, desde o atendimento, saúde, habitação, educação, com todo o espaço que tem, que na cidade tem, o campo também precisa chegar. Não com sobras de que diz, não, a sobra da cidade tem que ir para o campo. Nós temos que dar um basta nessas questões. A questão das nossas escolas, nós tivemos a conquista aí, no caso, para nós, no caso, né? O Rio Grande do Norte ainda está muito ainda, né, nos pequenos ainda do caso, mas nós temos estado como, por exemplo, essa experiência ricosa, né, você falou da questão da produção do arroz, que é lá no Rio Grande do Sul, realmente, agora em março foi comemorado mais um ano, né, de conquista, mais de 2.000 toneladas de arroz foi colhida, no caso, com trabalhadores, vários assentamentos famílias trabalham, foi contemplada mais de 600 famílias que vivem nessa produção, né, e é orgânico. Né? E isso a gente é uma grande conquista para nós, algumas conquistas de escolas do campo e no campo. Hoje a gente tem experiências em estados que tem aí, foi conquistado no governo, né, no governo anterior, do governo Lula, que a gente conquistou o maior número de escolas que está no campo e do campo, porque aí tem a diferença que muitas vezes a gente escuta que a escola está no campo, mas ela não está no processo que a gente diz dentro toda essa concepção de educação do campo. Né? E hoje uma das nossas grandes conquistas também, as agroindústrias também, que a gente conseguiu também em alguns assentamentos. Hoje no Rio Grande do Norte nós estamos trabalhando em 5 assentamentos, onde tem com a expectativa de fazer também essas agroindústrias funcionar dentro daqui do Rio Grande do Norte. Temos experiência na região de João Câmara, aqui na região de Macaíba, Ceramirim, né? E que a gente possa ampliar, né? Só que assim, no caso, por isso que quando a gente faz esse entrave dentro da reforma agrária, isso tudo entrava para o campo, porque o que mais sofre com todos esses entraves foi o campo, por mais que a cidade também, mas nós, enquanto todo esse contexto aí, né, o campo é que tem maior embate, né, para nós isso foi um dos entraves maior, né, que aí travou todo o processo da questão da discussão da reforma agrária, né, para nós isso foi... Vocês têm uma organização muito própria, né? E me parece que há uma preocupação, que eu acho que é interessante que as pessoas de casa possam ter ciência disso, e me parece que é uma preocupação na organização interna de ter paridade entre homens e mulheres. É assim que funciona? Isso. No caso, a gente, desde a discussão, né, que a gente tem, e isso começa desde a organização, como eu falei, né, desde daqui do local, né, desde quem está lá no acampamento, o processo do acampamento, né, porque a gente inicia a luta pelo acampamento e aí vem todo o processo. Depois do acampamento a gente vai para o assentamento, é o processo de desapropriação e conquistamos o assentamento. Mas a organicidade se dá do mesmo jeito, que aí no caso a gente é organizado pela questão da nucleação, onde o homem e a mulher, os coordenadores, né, no caso, desde os dirigentes nacionais, locais e aí com as direções nacionais. Todo o estado, por exemplo, temos um homem e uma mulher, questão da paridade. Luiz é representante feminina no movimento nacional. É nacional, isso. Enquanto Rio Grande do Norte, mas em todos os estados tem a mesma metodologia. Isso, no caso, não muda. No caso, isso é uma coisa que a gente também trabalha e dentro da nossa organização conseguimos fazer isso muito bem, desde os cursos, desde os nossos encontros, desde as nossas atividades. Alexandre, na verdade, isso é uma aula muito legal, né? A gente está vendo aqui o mundo real, né? A gente já conhecia um pouco disso, né? Mas é muito importante que a gente traga essa informação, porque há muito mais também nesse assunto, há muita
desinformação, Há manipulação. muitos estereótipos. É muito São estereótipo. muitos- são Mas, na muitos verdade, assim, a estereótipos. gente ficou claro que a reforma agrária tem um objetivo, na verdade, de ampliar a capacidade de produção pelas pessoas, né? Tem um sentido de organização para que as pessoas sejam cidadãs, né? E tem uma outra preocupação, que aí eu faço o link com aquela outra questão que a gente vai abordar agora, que é a preocupação com o outro, né? Quando vocês falam que vocês não pegam, enche de agrotóxico, não faz a política de plantar maconha, de plantar soja para gado, mas sim plantar uma comida saudável e tal, mostra a preocupação do movimento, né, e de vocês com os outros, né? Isso explica a participação de vocês nas políticas para além do campo? Com certeza. Teotônio, né? Petrônio. Esse mundo não tem problema. No caso, com certeza, né? Na hora que, assim, enquanto movimento social que nós somos, no caso, não estamos pensando só no nosso espaço enquanto movimento, nós também pensamos no outro, vai muito mais além. Numa conjuntura como essa, nesse momento, por exemplo, pela arbitrariedade que o Poder Judiciário usou, nós não seria hoje fechar os olhos enquanto movimento numa situação que está hoje o nosso país. Né? E porque aí alguém se pergunta por que o movimento hoje se voltou. E é um partido político? Não somos um partido político, mas nós defendemos enquanto classe trabalhadora, por exemplo, a pessoa do companheiro Lula, porque realmente foi uma pessoa que realmente teve, o trabalho dele foi voltado, mesmo, claro que nós temos também nossas concepções, mas ele fez um trabalho voltado para a classe trabalhadora também. Né? E essa nossa defesa, por isso que a gente diz o Lula livre, e está na nossa pauta também, porque isso, no caso, a jornada de luta iniciou, foi como eu coloquei, né? Iniciou a jornada de luta com o fechamento de todas as rodovias. E dentro da rodovia, quando fechamos a rodovia, uma das coisas que nós colocamos, diante da situação que estava abrindo o Abril Vermelho, e não paramos, nós temos todo mês aí, como você coloca, essa chamada para amanhã, nós vamos estar junto também, né, amanhã, nesse ato importantíssimo para nós, dia 11, nós estamos aí, não só aqui no Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, no acampamento nós vamos estar presentes 24 horas, e massificando cada vez mais, porque a gente acha e tem certeza que isso, no caso, tudo que está acontecendo, claro, agora vai fazer 22 anos, dia 17, faz 22 anos do massacre Dourados Carajás, e 2 anos do golpe, né, que a gente sofreu. E aí o golpe não parou, só que às vezes, muitas vezes a gente analisava que o golpe parava ali com a retirada de Dilma. E aí foi se alastrando, e hoje chegamos com a prisão do companheiro Lula. Né? Cada vez mais a gente vê essa situação e a arbitrariedade que está acontecendo, que vocês relataram isso no início das notícias que foi dada, né? Desde a questão desse áudio, da questão de como foi o Poder Judiciário está agindo, e nós não fecharia os olhos diante de uma situação dessa. E por isso que nós levantamos a bandeira, enquanto sociedade, enquanto trabalhador, campo e cidades estamos juntos. Os massacradores de Eldorado são os que estão no poder agora? Com certeza. Aliás, o fato de estar completando 22 anos e os caras não foram punidos. Né? As pessoas de casa talvez não lembrem disso, tem gente que talvez não esteja associando. O massacre de Eldorado do Carajás, 19 trabalhadores do campo foram assassinados em um movimento onde era uma manifestação. A polícia militar do Pará, no caso, saiu perseguindo essas pessoas. Algumas foram justiciadas com tiro quase a queima-roupa, e isso foi um escândalo na época, foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, um escândalo internacional que, lamentavelmente, o andamento disso, do ponto de vista judicial, ainda não está concluído. Como, aliás, qualquer massacre que ocorre. O movimento Sem Terra é acusado muitas vezes, principalmente por políticos conservadores, Vanusa, de ser um movimento violento. E aí eu acho que é importante a gente colocar aqui e fazer essa pergunta a você, porque são trabalhadores rurais, muitos deles que fazem parte do movimento Sem Terra, que são assassinados. Como é que contradição é essa que a sociedade é envolvida, né? De chamar o movimento Sem Terra de violento, quando na verdade são as pessoas do movimento Sem Terra ou de outros movimentos pela terra que são assassinados, né? A gente não ouve falar de latifundiários sendo assassinados,
Ou né? policiais Ou sendo policiais sendo assassinados pelo Movimento Sem Terra. Na verdade, o movimento se afirma quando faz as manifestações e tal. Mas você não acredita, né, que isso é uma contradição? Com certeza, Alexandre. Olha, assim, no caso, hoje, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de criminalização dos movimentos sociais, né? O pior momento onde, no caso, as nossas lideranças, né, muitos deles, no caso, foram tombados, no caso, perdemos agora recente o companheiro Márcio da Bahia, né? Eu trago o Márcio, mas vários outros, no caso. Acho que quem mais perde na luta exatamente. Os movimentos, no caso, a gente sabe quantos trabalhadores foram tombados, no caso, hoje vai fazer 22 anos do Eldorado, e como você disse, não foi julgado, e aí, no caso, está por isso mesmo, e quantos outros companheiros nossos que foi. Cada dia mais, a gente, quando abre as redes sociais, a gente vê um número alarmante de trabalhadores que foram tombados, lideranças que foram tomadas, e no caso, ficam impunes. E aí, depois, a sociedade, a mídia coloca que somos nós, né, os baderneiros, os bandidos, que passa essa imagem para nós, enquanto quem mais está sofrendo é quem está no campo, né? Para nós é tão difícil assim, porque por exemplo, um trabalhador, por isso que quando tomba no caso a companheira Marielle agora, né? No caso, de uma forma, e até agora nós não tivemos nenhum parecer de como é que está a situação. Na verdade, teve mais mortes. Mais morte, teve exatamente. E tentativas de morte também, né? Houve uma tentativa do cara que organiza os grupos LGBT no Rio de Janeiro, tentaram matá-lo, e suspeita-se que seja a milícia, e 5 jovens de Maricá, que faziam movimento hip hop, também foram assassinados. Inclusive, testemunhas afirmam que a milícia dizia claramente, aqui é a milícia. Hoje foi preso um soldado, acusado de um desses crimes. Na verdade, eles mataram um assessor do vereador, né, que era estratégico no depoimento sobre isso, né? Mas assim, a gente queria saber um pouquinho, a gente está se aproximando, esse tema ele é fantástico, é muito gratificante para nós, né? Espero que as pessoas agora se aprofundem mais, reflitam mais sobre o que é esse conheçam, porque é de sua importância, né? Lembrando que a luta pela reforma agrária, já falei aqui, passou por todos os países envolvidos do mundo, passaram por uma luta da reforma agrária e a instalação da reforma agrária. É aí onde você distribui terra e faz com que as pessoas produzirem alimento. Gera comida até porque saudável. Quem produz é exatamente os pequenos e os médios, né, as famílias, os assentados, é quem produz alimento nesse país para a gente consumir. Os latifundiários que batem esses recordes, na verdade não é exatamente para a gente, né, para a gente consumir, e quando vem consumir, cheio de agrotóxico, um conjunto de coisas. Mas assim, é a tua experiência pessoal, porque você hoje tem sua terra, né? É muito difícil ser sem terra? Que luta maluca é essa? Como é que é isso? Assim, é difícil no caso eu acho que o processo mais, como a gente diz, quando a gente se desafia a ir para debaixo de uma barraca, para nós no caso, né? Quando você diz, olha, vamos pegar todas as nossas coisas, as poucas coisas que tem, e vamos debaixo de uma barraca, quando chega, fazer todo o trabalho de base, né? Que no caso, né, a militância sai para fazer o convite, e aquela família na hora, porque assim, e alguém critica, né, no caso, porque eles não querem terra, querem para isso e isso. Uma família, quando ela se desafia a sair do pequeno espaço, muitas vezes vive de aluguel, às vezes saindo despejado daquela casa onde ele está, e no caso muitas vezes não tem para onde ir, né, está num aglomerado de muita gente numa casa, ele tem um espaço de ter a oportunidade de ir para... E aí dizer assim, ele ficar debaixo de uma barraca, será que era bom para ele? Não é, no caso, né? Mas assim, difícil, mas é muito gratificante. Hoje, para mim, no caso, a minha maior conquista foi ter meu pedaço de terra, né? Hoje, onde está meu filho crescendo, minha filha cresceu, meu filho aí está crescendo, vendo com educação, no caso, vendo, no caso, os lados, e aí explicando para ele. O meu filho de 3 anos, ele me questionava sábado, né, naquela emoção, aquela coisa toda, e ele perguntava, porque no caso vem e dizia, mãe, por que o Lula foi preso, né? E aí assim, e a gente traz esse retrato, por exemplo, do jeito, e eu falei para ele mesmo, ele dizia, do jeito que o Lula foi preso hoje, pode ser, qualquer momento você pode chegar a notícia para sua irmã, que o Lula, que Vanusa também foi presa, mas no caso foi presa, mas consciente do que eu estou sendo presa.
né? Porque às vezes somos julgados. E é uma conquista muito grande para mim ter hoje meu pedaço de terra. E foi lá de onde eu colhi meus frutos, né? Desde a questão, hoje, por exemplo, da minha conquista, de hoje ter uma graduação, não foi mérito de Vanusa, sim, mérito, porque foi eu que estava ali. Teve mas seu esforço, foi, mas teve teve meu a esforço. estrutura. Mas a luta foi pela luta dos trabalhadores. Quantos foram tombados, como perderam suas vidas, né? Num trancaço de BR, numa ocupação do INCRA, mas lutando por uma vida digna, não só para mim, mas para todos os trabalhadores. E vou continuar isso seguindo até chegar no caso, até o último dizer assim, todos estamos com um pedaço de terra e a reforma agrária está plantada no Brasil. Se eu parar, meus filhos continuam. O programa está terminando, viu, Alexandre? Mas eu só queria fazer um comentário bem rápido, sabe, Alexandre, que é o seguinte, eu acho que as pessoas, quando veem esses acampamentos, eles têm que fazer a seguinte reflexão. Se essas pessoas não estivessem aí, elas estariam aonde? E essas pessoas que hoje têm suas terras, elas tiveram porque o governo foi bom, bondoso, ou porque o governo simplesmente se viu obrigado pela luta, pela força dos trabalhadores em ceder as terras onde hoje elas vivem. Essa é uma outra reflexão. Para benefício de todos nós, viu, gente? Todos nós. Tem que lembrar disso. Mas, Vanusa, infelizmente nosso tempo acabou. A gente vai dar só uma última notícia e vai fazer uma pergunta que é importante para fechar o programa. A última notícia é reforçar a informação que sexta-feira agora, dia 13, apesar de ser sexta-feira e 13, a gente espera que seja um dia legal, porque é o dia que a Resistência Potiguar, junto com o Mortadelo Caviar, vai promover o Bazar da Resistência lá no Acabou Chorar. Lula livre. Exatamente. Todo o arrecadado vai ser para fechar umas contas que a Resistência e o Mortadela teve durante o Fórum Social Mundial, mas o que foi excedente disso vai ser remetido para o acampamento de Curitiba, o acampamento, a Resistência Democrática que está havendo lá. Você é nosso convidado, o Acabou Chorar fica na Rua do Salsa, a rua lá do Ponta Negra. Lá em Ponta Negra, lá do o bar mais conhecido que tem lá, Taverna Pub. E o Acabou Chorar fica nessa rua, é um bar muito agradável, vai ter música ao vivo. Música de qualidade, vai ser música de qualidade. Você é nosso convidado. Mas você faz a pergunta, Petrônio? A gente falou muito aqui em produção, né, de alimento e tudo mais, né? E a pergunta tem que terminar com ela, né? Mortadela ou caviar, companheira? Olha, nesse momento, falamos tanto em produção, né, em vida saudável, e nesse momento nós fechamos dizendo Lula livre. Ok, concordamos com essa opção. Para todos nós. Para todos nós. Agradecendo mais uma vez, né, Alexandre? Mais um programa. Exatamente. Mortadela ou caviar. A esquerda sem estereótipos. Até terça-feira, 20h30. Nós acabamos de terminar mais um Mortadela ou Caviar e para variar a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais, né? Isso. E hoje a gente entrevistou a Vanusa, né, do MST, representante feminino do MST Nacional, e ela falou um conjunto de coisas importantes, esclarecidas. Ninguém pode deixar de assistir, compartilhar, curtir, comentar, né, Alexandre? Isso. Mas ela tem um complemento a fazer, Alexandre, e acho que você poderia até trabalhar um pouco. Você esqueceu de falar do centro de treinamento de vocês, Vanusa, que eu acho que é uma notícia importante. Pois é, Alexandre, e assim, claro, eu esqueci, e hoje uma das nossas conquistas, né, o Centro de Formação Patativa da Saré. A gente também convida também a visitar também o nosso centro, né, vocês conhecerem. No caso, hoje a gente tem um projeto com parceria com o FRN, que é o de Ciências Sociais, e estamos com outro projeto que para iniciar, que é de Geografia, com parceria com o IFRN, onde vai tudo acontecer lá, onde nossos cursos de formações, os nossos cursos para os nossos trabalhadores, né? E hoje esse curso onde a gente abre para o campo, para a cidade. E aí está aberto. Em Ceramirim? Em Ceramirim, ali na... Como é que a gente chega lá? Explica aí, pessoal. Olha, no caso, vai pela BR, no caso, chegando ali no Pacifica, né? Em Ceramirim, ali na BR 406. Isso. Na 406, né? E chegando em Ceramirim, ele está bem na BR, ali no Pacifica, e está no lado direito, ali como no caso a referência, a Praça dos Taxistas, né? Chegando lá, vocês vão encontrar o nosso centro. E está aberto, né, para que possa ser visitado,
para o professor, para os alunos, para a sociedade, para conhecer de perto também as nossas estruturas, a nossa formação, como é que realmente hoje, né, a nossa vivência dentro da formação da nossa militância. E não só, porque aí é onde a gente já está abrindo esse curso para pessoas lá, quem está lá no campo, para toda a classe trabalhadora. Ótimo. Aqui, aprendemos muito hoje. Isso. E não deixe de visitar lá. Eu, pelo menos, pretendo dar um pulo lá, viu, André? E gostei da ideia de botar o nome de Patativa do Assaré. Você sabe que certa vez eu viajei ao Ceará e eu passei em Assaré. E no pórtico da cidade tem assim: bem-vindo a Assaré, a terra de Patativa. Quem não conhece, procure conhecer. É um verdade. poeta cearense De primeira. popular. Exatamente.